Mas assim, eu digo assim, tem como identificar, o professor identificar isso? Isso é facilmente identificado hoje. Professor? Hoje existe... O senhor que deu aula também, dá aula no mestrado da Unicinos também. Hoje, eu falando assim, eu tenho uma empresa que trabalha com inteligência artificial, focada para desenvolvimento de tecnologia jurídica. Então, desenvolve petição, desenvolve contratos. Isso é facilmente identificado. Hoje, se tu jogar no Google, identificar texto criado por IA, ele vai conseguir te trazer numa accuracy ali de mais de 90% se aquele texto ou frase ou trecho de um texto foi criado por uma IA ou não. Porque existem padrões na criação. Então, identificar se um texto foi criado por IA é muito simples. Identificar se uma imagem foi criada pelo IA é mais simples ainda. Existe por enquanto, né? Até... Existe, em qualquer questão de geração tecnológica, existe o que a gente chama de metadados, que são dados inerentes ao arquivo hash vamos dizer assim, de um objeto digital. Esse arquivo hash, ele vai constar lá dentro, e todas as Big Techs hoje, elas implementam dentro do seu arquivo hash que aquele texto, aquela imagem ou aquele áudio foi criado por inteligência artificial. Tanto que se você fizer a grande maioria aqui pode ter LinkedIn, se tu subir uma imagem criada por inteligência artificial no LinkedIn, o LinkedIn automaticamente coloca um selo criado por inteligência artificial. Então, a identificação, ela é simples, principalmente de texto. Ela é muito simples, quanto maior o texto, ainda mais fácil conseguir fazer a identificação. Eu queria só colocar um ponto que a gente está falando aqui, por exemplo, para pessoas que têm acesso a esse tipo de tecnologia que identifica. De modo geral, a gente está falando numa academia em que nós somos assoberbados com um volume muito grande de textos. E é preciso, a bem da verdade, entender que muitas vezes nós conseguimos detectar a olho nu, que é assim que às vezes o texto aparece, exatamente pela perfeição. Porque o trabalho, na verdade, o trabalho humano, ele é grandioso porque ele é imperfeito. A gente sabe que a imperfeição é própria do humano. Então, para um professor, e aí eu vou lhe dizer porque eu tenho 30 anos de magistério, a percepção clara de que aquele trabalho, ele é de fato um trabalho humano, é porque ele é um trabalho que sempre deixa nas entrelinhas novas perguntas, novas indagações. É isso a manufatura humana. Por melhor que a gente se esforce, quando a gente sair daqui, nós vamos pensar, puxa, eu sabia isso, aquilo, pensei nisso, pensei aquilo, mas na composição, ao contrário da composição da IA generativa, que ela tem uma perfeição íncita, na composição humana, entram as emoções, entram os estados que vão, por exemplo, desde as condições ambientais. Tudo isso faz com que a manufatura humana seja um pouco caótica, um pouco imperfeita e, portanto, é isso que nos singulariza. Já para o professor, quando pega um texto perfeito, com um número de palavras contado, com as vírgulas muito bem postas, nós sabemos que ali há algo estranho no ar. Vocês já depararam com uma situação de ter que confrontar um aluno e dizer, olha, esse texto aqui não é seu? Eu tive uma situação muito engraçada, porque eu tive uma pessoa que plagiou um conceito que era do meu marido. Nossa! Ele tem um conceito o marido da professora é o advogado mais citado na história dos tribunais superiores. Na verdade, ele é realmente uma figura grandiosa. Cite aqui o seu marido, Sim, eu tenho muito... Sim, o professor Ingo Sarlete. Muito bem. Então, na verdade, ele tem um conceito que foi construído ao longo de várias edições de um livro, que é o conceito de dignidade da pessoa humana. E esse conceito ele foi construído, como eu disse, interagindo com o próprio movimento jurisprudencial do Brasil. Então, é um conceito que é de amplo conhecimento. Deu azar o aluno. Não, e aí eu recebi o trabalho e eu disse, olha, eu acho que está havendo um equívoco, porque eu conheço esse conceito. Não, professora, fui eu que fiz. Eu disse, olha, quem sabe você puxa uma nota de rodapé para dar mais veracidade ao tema. Né? Mas, enfim, há certos equívocos que chegam a ser engraçados quando a gente tem essa fleuma, né? No dia eu acho que eu estava muito bem, eu costumo ser gentil, porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? Mas foi engraçadíssimo, porque plagiar
o conceito de dignidade da pessoa humana do Ingo Sarlett é realmente algo muito muito característico. corajoso, Isso. né?